6 da Epístola de Paulo aos Romanos inicia-se dizendo: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Paulo inicia este capítulo 16 fazendo uma recomendação com a explicação deste versículo 1 e 2. Ora, na igreja primitiva, os cristãos que saíam em viagens, não havia uma forma de hospedaria melhor do que hospedar-se na casa dos seus próprios irmãos. O que acontecia e estava acontecendo na época é que alguns peregrinos chegavam-se em determinadas cidades dizendo que faziam parte de determinadas comunidades cristãs, dizendo que congregava-se em determinados lugares e que ali estava para serem recebidos para passarem alguns dias, algumas semanas e alguns meses. Tendo em vista esta dificuldade gerada, passaram-se então a criar as cartas de recomendações. Por exemplo, Paulo está fazendo uma carta de recomendação à irmã Febe. E ele diz, ela está servindo a igreja de Cencreia, para que vocês recebam ela no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Então essa irmã Febe, que está indo para este determinado local, que é Roma, está indo com uma carta de recomendação para ser recebida, podendo assim ficar na casa então dos seus irmãos em Cristo. Continuando, o versículo de número 3 diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ora, aqui nós temos algo muito interessante que vale a pena ser ressaltado para nossas vidas nessa noite. Priscila e Áquila. A forma que o apóstolo cita os dois é uma forma totalmente louvável. É louvável ver um escrito e naquele escrito ter o nome de alguém e este alguém ser chamado de cooperador em Cristo. Olha que nomenclatura. Nós vivemos em uma época onde a nomenclatura ela está na frente muitas das vezes do que se é de fato. É muito nome e pouco serviço. É muito nome, muita nomenclatura e pouca ação dentro do reino. Aqui nós temos alguém que está sendo lembrado por Paulo, um casal que está sendo lembrado por Paulo como seus cooperadores no Evangelho, seus cooperadores em Cristo Jesus. Imagina alguém citando o nosso nome, imagina alguém lembrando de nossas vidas e simplesmente tendo a condição e a liberdade de dizer fulano e beltrano ou ciclano, meu cooperador, alguém que coopera, alguém que está apto e é apto à cooperação no Evangelho de Cristo. Então, ser lembrados como os cooperadores é uma forma de ser honrado dentro do reino. E um detalhe que você vai perceber neste capítulo 16 é que Paulo faz questão de dar honra a quem tem honra. Paulo não está dentro deste capítulo 16 bajulando pessoas. Paulo está honrando quem tem honra. Tanto é que no versículo 4 ele vai dizer o motivo de Priscila e Áquila, seus cooperadores dele em Cristo Jesus. Ele vai dizer, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, havia uma igreja na casa deles. A casa deles era vista como uma igreja, tendo em vista que a vicissitude, a dificuldade da época, não era uma dificuldade financeira, era uma dificuldade política. Por conta das inúmeras perseguições que a igreja da época vivia, eles não tinham a liberdade de abrir um local, estar em um local
estar em aquilo que nós chamamos de templo para cultuar ao Senhor. Então eles faziam o quê? Já que eles não podiam, devido à dificuldade política, o regime mais restrito para a igreja da época, eles não podiam se agrupar com tanta liberdade em templos, não podiam montar templos até então para a fé cristã. Eles faziam das casas a igreja de Deus, ou o local de reunir-se a igreja de Deus. E Priscila e Áquila tinha então em suas casas, em sua casa, um ponto onde o evangelho tanto podia ser propagado como vivenciado. Ele continua no versículo 4, versículo 5 vai dizer: saudai a igreja, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, saudai Maria que muito trabalhou por vós. Ele começa a fazer aquela lista de agradecimentos de uma forma honrosa. Como eu disse, Paulo não está bajulando essas pessoas, porque bajulação não é elogio e nem reconhecimento. Paulo está reconhecendo, e não há nenhum mal em um cristão, em um irmão em Cristo, em um pastor, em um pregador. Não há nenhum mal em reconhecer o trabalho do outro na obra de Cristo. Pelo contrário, é honroso. Você não precisa olhar a obra que alguém está fazendo, realizando em prol do reino de Deus, sentir ciúmes, sentir inveja. Pelo contrário, mencione essa obra com honra. Mencione essa obra com o valor devido que ela tem. E Paulo está fazendo isso, dizendo esses nomes e mencionando o valor de cada uma dessas pessoas dentro desta milícia que é o militar pelo reino de Deus. Aí nós continuamos aqui, o versículo 6 diz: saudai Maria que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam com Cristo antes de mim. 8. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo, outra casa a qual havia também uma igreja em comunhão. Versículo de número 11, saudai meu parente Herodião, saudai o das casas de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Péside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, que eram algo da época, algo cultural para a época. Saudai-as todos com o ósculo santo. Versículo de número 16. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então nós temos aqui neste capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16, Paulo fazendo primeiro uma recomendação, que é da irmã Febe, e fazendo também os elogios. O ser humano ele é muito apto, ativo e dinâmico para as críticas. O ser humano ele é mestre em criticar e neófito, totalmente ignoto em elogiar. Parece que existe uma barreira no ser humano que impede ele de fazer um elogio a outrem. Eu aprendi algo com o pastor Paulo Roberto, do Mato Grosso do Sul, e depois que eu ouvi isso dele, eu nunca mais me esqueci. E este algo eu quero repassar para vocês como a dica do nosso discipulado de hoje. Sempre dou a dica no início, mas hoje eu deixei para este momento, aqui da conclusão desses 16 versículos. Escute. O pastor Paulo Roberto diz algo muito interessante que eu guardei para mim e eu quero que você guarde para você. Todas as vezes que você encontrar um motivo de crítica na vida de alguém, procure nessa mesma pessoa pelo menos 3 motivos de elogio. Todas as vezes que você encontrar uma crítica na vida de alguém, uma crítica visível, uma crítica justa e digna, lembre-se de procurar pelo menos 3 elogios para fazer para esta mesma pessoa que tem algo que você pode criticar. E você vai perceber que todos nós temos as nossas falhas, defeitos e algo a ser criticado, mas que todos nós também temos os nossos motivos de sermos elogiados. Troque a facilidade da crítica
pela dificuldade do elogio. Elogie alguém dentro da sua casa, elogie alguém da sua família, elogie alguém no seu trabalho, elogie alguém na igreja que você congrega, no templo que você congrega, no ministério que você congrega. Elogie um amigo, elogie um parente. Em um mundo de críticos, seja você alguém que sabe identificar e elogiar, reconhecer e honrar as pessoas que estão ao seu redor. Finalizando aqui esses 16 versículos, nós entramos no versículo de número 17, onde Paulo vai começar a fazer algumas admoestações para a igreja. E ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos destes. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Paulo continua suas recomendações, e ele vai dizer no 19: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que seja sábios para o bem e simples para o mal. Olha que frase fantástica que Paulo diz aqui. Sejam sábios para o bem, mas sejam simples para o mal. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: meus irmãos, hajam sempre em favor do bem, mas tenha deficiências para agir em favor do mal. Seja rápido em fazer o que é bom, mas seja lento em fazer o que é mal. Viva em prol daquilo que é bendito e menospreze tudo aquilo que seja maldito. Essas são as palavras de Paulo para a igreja. No versículo 20 do capítulo 16 ele diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ora, não é igreja, Satanás não está debaixo dos nossos pés. Paulo está dizendo que o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, toda pronúncia pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça de Satanás, é antibíblico. Porque a Bíblia nunca mandou pisar na cabeça do diabo, a Bíblia nunca mandou pisar na cabeça da serpente, a Bíblia nunca mandou pisar na cabeça de Satanás. A Bíblia diz em Romanos 16, versículo 20, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Este esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés não é um agir nosso, é um agir futuro de Deus. É o próprio Deus que fará isso. Ok? Continuando, Paulo faz algumas saudações. Versículo 21, ele vai dizer: saudai-vos a Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, Paulo está ditando a carta, Tércio está escrevendo, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O 25 ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. Ou seja, o evangelho não é mais mistério, era mistério. Quando alguém falar para você assim, o evangelho é mistério, não é não. O evangelho é as boas novas, e as boas novas é Cristo. Cristo era mistério na boca dos profetas no Antigo Testamento. O evangelho não é mistério, o evangelho é a revelação de Cristo. Deus em Cristo já foi revelado, não há mistério no evangelho. Ah, eita, é mistério. Não, não tem mistério no evangelho, o evangelho é Cristo. E Cristo está revelado em nós e por intermédio de nossas vidas. E totalmente prescrito nas Sagradas Escrituras. O evangelho não é mistério, o evangelho já foi revelado pela pessoa de Cristo Jesus, ok? Continuando aqui, versículo de número 26. Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo finaliza dizendo: ao Deus único seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Amém. Finalizamos a leitura, o estudo na Epístola aos Romanos. E agora, em breve, iniciaremos o estudo juntos de outro livro da Bíblia Sagrada. Lembrando sempre aos irmãos, todos os capítulos estão no nosso canal no YouTube.
Evangelista Alex Nascimento, tocando vidas através da palavra. Contato 011 987 36 41 73.